Se tem uma relação que dá certo, um casamento antigo, é a relação entre a arte e ciência. E por que não dentro da astronomia a gente também fazer aí essa relação, né? Tanto a gente trabalhar na nossa sala quanto parcerias, eu gosto muito de fazer essa parceria com os professores de arte para, né, cruzar aí esses assuntos. E eu vou trazer algumas possibilidades dentro aí da astronomia. Esse artesanato, né, o pote de nebulosas, é uma estratégia com uma pegada meio artesanato mesmo e que faz sucesso. Alguns alunos começam até a fazer para vender como luminária. Mas qual é a ideia? Primeiro, trabalhar o conceito de nebulosas, que ele entenda a luminosa, as nebulosas, que ele pesquise um pouco sobre as nebulosas, por que algumas cores que são ligadas à questão de temperatura e desafiá-los a montar esses potes. Né? Então, para uma exposição na escola, alguns eventos, né? É um processo simples de água, algodão, né? Então, eles já sabem logo que não tem a ver com espaço, algodão, né? Mas fica algo visualmente interessante e a gente desafia eles a explicar, né? Esse tema aí também, utilizando os potes de nebulosa. Esse tem um vídeo do Iberê, eu até compartilhei com vocês, que ele também mostra um outro tipo de pote de nebulosa, só que aí utilizando essas tinta acrílica fosca neon. Você vê que não é nem tão caro, né? Então, dependendo da realidade dos seus alunos, é possível. E com a luz negra na sala, fica lindíssimo, né? Aquela exposição ali visual, né? E também pode contar uma história, falar de constelações. A gente vai fazer os potes de nebulosa, mas representando diferentes constelações de diferentes culturas. Então, naquele canto é essa, naquele canto é aquela. Imagina, luz apagada, isso tudo aceso, coisa linda, né? Então, tem o vídeo aí do Iberê, que ele mostra como foi feito. Aqui já numa pegada de macro, né? O Sistema Solar Fashion Week é uma proposta da professora Thaís Sanches, do canal Instagram Tá Explicando, uma querida, uma grande amiga. Quem não conhece, sugiro que vá lá no Instagram, Tá Explicando. E ela realizou com os alunos dela o Sistema Solar Fashion Week. No site dela, taexplicando.com.br, acho que é BR, tem toda a descrição da proposta, eu deixo também com vocês, onde a gente pode ter a ideia, né? Como que ela passou isso para os alunos. Cada um tinha que representar um corpo celeste, tinha primeiro que estudar as características e validar antes com ela num croquisinho. O que você pensou? Né? Usando o quê? É tecido, é TNT, é papel. A gente vê a Terra aí, o menino Terra vestido em papel. E a criatividade rola solta, né? As várias possibilidades aí, não necessariamente se deixar, né? Pode virar uma coisa cara, mas não necessariamente adaptando roupas que tem, um TNT que é mais barato, um filó, enfim. Então é bem, bem interessante essa proposta aí. Uma coisa bem artística também é o quadro luminoso. O quadro luminoso a gente tem aquelas telas prontas, mesmo de... Eu tinha uma em branco aqui, uma telinha daquelas branquinhas, né, de pintura. Aí o aluno tem que pintar ela toda e fazer os furos de acordo com as constelações e depois colocar ali uma iluminação ou um pisca-pisca atrás. Eu já vi uma exposição, imagina isso aqui, que é um TNT preto, né? Que aí dá para render mais. O aluno faz os furos de acordo com as constelações, então, né, ali o desenho das constelações, e aí pendura aquele varal com pisca-pisca de Natal, né? Aquele branquinho, eu até tenho aqui o branquinho. E aí vão se formar, vai ficar nítido ali as imagens, fazendo no quadro, realmente fica algo decorativo, uma pegada meio luminária. Então a gente consegue fazer, né, essa proposta de algo decorativo, mas com base ali no conteúdo. A gente pode fazer aquele lance das constelações nas diferentes culturas, né? Eles geralmente querem fazer de acordo com o signo, né? Vou fazer a constelação de touro, de peixes e tal, né? E entendendo qual é a do zodíaco e que a astrologia não tem a ver com a astronomia, tá valendo, né? Não tem a ver, não é a mesma coisa, né? Uma outra proposta, eu estava até conversando hoje com um professor colega de artes,
é a modelagem em papel, também chamada de papercraft. A própria NASA, ela disponibiliza esses modelos, disponibiliza ali o PDF, onde você vai fazendo toda aquela dobradura. Eu confesso a você que eu não tenho muita paciência, mas aqui em casa, por exemplo, meu marido super curte. Vai lá, corta, dobra aqui, dobra ali, forma ali aquela estrutura tridimensional em papel. Então tem essa possibilidade para trabalhar ali a questão de exploração espacial, então o aluno montar e contar a história, né, desse ônibus espacial, qual é o uso e tudo mais, né? Então, para uma exposição, para uma feira de ciências. E tem um site, que é esse site aqui, o Creative Park. O Creative Park, ele é um site da Canon que disponibiliza assim, um mundo em arte em papel, desde convites em 3D até muita coisa. Você vai lá na categoria do Creative Park, vai na categoria Educação, tem lá em Ciências um mundo de alternativas de animais, de ambiente, e tem, por exemplo, a abinha lá da NASA, alguns desses. Eu achei terrivelmente difícil. Aí você baixa o PDF, ele vem com a dobradura, onde corta, onde dobra, dá o tempo. Tem uns que leva a estimativa lá no documento de 3 horas, né? Mas é algo, sem dúvida, incrível, né? Tem os dioramas lá no Creative Park também. O diorama seria a ideia de um ambiente em 2D, né? Então tá ali chapado, mas tem algo ali no ambiente, né? Na possibilidade também, se impossível a possibilidade possível é ótima, né? Uma estratégia bacana também para os nossos alunos. Então, Creative Park, deixa também no material complementar a esse site, se é a sua pegada ou se quer desafiar os alunos a isso. Eu até conversei com ele me mostrou algumas. Será que eles encaram? E ele foi me falando de outros trabalhos, né, que exigem ali, né, uma minúcia, um tempo, e eles embarcaram. E tá bom, né? Trabalhar a paciência, né, concentração, com certeza é uma boa. Aqui o exemplo lá de um que eu baixei, eu tenho alguns salvos, assim que vem. Então são 2 paginazinhas, e aí vai dobrar, vai colar o fundo, dobra aqui, dobra ali, coloca um suporte, né? Eu acho muito interessante, muito bonito. E pode ser um desafio para os nossos alunos também. Esse artigo, eu compartilho com vocês, que é um artigo sobre atividades de observação e identificação do céu adaptadas à pessoa com deficiência visual, né? A pessoa cega. Eu, por exemplo, em uma das minhas escolas, eu tenho um estudante cego. E eu fiquei pensando se não seria uma boa a gente instigar outros alunos a produzirem esse material, esse aqui, né, num círculo de EVA, com uma pegada meio de costura para a percepção ali das constelações. Ou já vi também usando aquelas colas mais grossinhas, aí vai fazendo ali o caminho que depois o aluno cego ele pode ir sentindo, né? Ou seja, fazer um link de astronomia e inclusão, né? Para quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Instituto Benjamin Constant, que é referência, né, para os estudantes em educação de cegos e pessoas com baixa visão, e eles cedem materiais adaptados, desde de livros a materiais didáticos, a modelos didáticos de ciência, de química, coisa linda. Tem um amigão que atua lá, e é uma possibilidade, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu vou fazer algo que não vai alcançar, né? E às vezes você pode fazer justamente essa dobradinha, né? De alcançar e trabalhar a inclusão com o tema aí da astronomia. Os clássicos, né? As maquetes. A gente lembra perfeitamente das maquetes aí do nosso tempo, né? Quem não lembra das suas maquetes aí da infância? O nosso desafio hoje é que a gente usar menos isopor, né? Então, essa maquete aqui, né? De modelo tipo mobile, né? Uma outra proposta, fazer bolinhas de papel machê, né, para usar menos isopor, já que o isopor é muito ruim, a reciclagem não é viável. Trouxe aqui alguns modelos, né, que
para o nosso aluno fica muito claro, a formação ela se organiza muito bem para ele, mas que muitas vezes, dependendo da estrutura, é bem trabalhoso e caro. Então, o nosso desafio é facilitar isso, mas que ainda é possível, né? As maquetes ainda é uma boa estratégia pedagógica, né? Dependendo da proposta, do público, da forma que é feita. Então, até coloquei aqui, porque eu já participei de uma oficina em relação a papel reciclável e papel machê, e os papéis machês formam boas bolinhas, né? Então, o papel machê numa bandeja de pizza já ficou sustentável à beça, né? Então, caminhos possíveis aí pra gente nessa parceria Ciência e Arte. E aí, para fechar, umas diquinhas aí de compras, AliExpress, Shopee. Muitas vezes, às vezes acontece da escola ter um dinheirinho ali que permite, né, para compra de material didático. E a gente tem que estar, né, já ligado com as nossas listinhas de desejos cheias para vai que surge, né? Ainda mais que a gente pode usar esse argumento, assim, olha, a habilidade da BNCC, ela fala de demonstrar. Então, eu preciso que a escola me dê recursos para demonstrar, né? Como esse caso aqui da AliExpress, né? Um modelinho de movimentação de terra e lua, né? Aqui um outro já um pouquinho mais claro. Claro que os valores vão variando, né, gente? Às vezes o vendedor não tá, mas esse aqui, por exemplo, bem ranqueado. Aqui um outro modelo, né, de planetário um pouco mais barato, com essa mobilidade entre os planetas, então, né, já uma outra pegada na Shopee. Uma versão menor desse, tem uma amiga que comprou e curtiu, acho que fluiu bem. É frágil, né? Alguns deles são frágeis, mas pelo valor, né, ainda vale a pena, né? Algumas outras coisas com uma pegada mais decorativa, tipo as canetas com os planetas coloridos para um possível brinde, né? Colarzinho também, né? Então, algumas possibilidades. Esse eu achei bem interessante, aí o modelo de foguete para a pauta da exploração espacial, né? Então, algumas sugestões, né? Ideias aí que a gente pode estar trazendo para a nossa escola, lá seduzindo lá a direção, para assim, vamos comprar, né? Para as escolas que têm Fundamental 1 e 2, então é algo que vai ser trabalhado lá também, porque é trabalhado no Fundamental 1, depois volta no Fundamental 2, então é bacana a escola ter, né, esse acervo. E assim nós fechamos a nossa formação sobre astronomia lúdica. Eu espero que tenha sido aí bastante proveitoso para você. Espero que você tenha aproveitado e, como aí a minha parceirinha aí, obrigada!